Deus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está nas mãos de Deus Pai, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, ouvi a nossa oração, que chegue até vós o nosso clamor. O nome do Senhor seja bendito, agora e para sempre. Neste momento de bênção, eu, Padre e Professor Carlos Henrique, quero desejar a você, trabalhador, muito êxito em seu trabalho. Também quero orar para que as pessoas desempregadas conquistem o seu lugar no mundo do trabalho e para que os aposentados que não têm mais necessidades econômicas de trabalharem, que deem lugar, que se convertam, deem lugar aos jovens, deem lugar a quem busca sua vaga, para quem sabe manter a sua família, saciar a sua fome. Rezemos muito pela conversão dos ricos avarentos, pela conversão dos políticos corruptos e pela conversão dos pobres acomodados. Rezemos pelas nossas escolas. Fala com sabedoria, ensina com amor. É a proposta da campanha da Fraternidade 2022. Rezemos na intercessão de São José Operário, unidos com a nossa comunidade da Ponta da Barra, unidos com a paróquia São José Operário de Oficinas, onde há 16 anos atrás, no dia 20 de abril, fui ordenado diácono da Igreja de Jesus, diácono temporário em vista do sacerdócio. Nos preparamos para a ordenação do nosso candidato já leitor, a partir do dia 14, acólito, e a partir do dia 27 de novembro, se Deus quiser, na nossa matriz dos navegantes, na paróquia de Magalhães, em Laguna, teremos a ordenação diaconal do Arnaldo Limas. Glorifiquemos a Deus o dom da vocação de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras, que façamos por esmero, que escolhamos a profissão que gostamos, para que possamos também amar e servir a Deus a partir do nosso trabalho. Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, no capítulo Lucas, capítulo 5, versículo a partir do 8, olhem só que interessante, levando Jesus a um alto monte, o diabo mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O grande Vinícius de Moraes introduz a célebre poesia Operário em Construção com esta passagem bíblica. Era ele quem erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão.
De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão, prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, ele era quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Há homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. Aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia.
Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que foi levado ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse, e fitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que o operário veria, o que o operário via, o patrão nunca veria. O operário via casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia. O lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da casa da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. De Vinícius de Moraes. Também saudamos a paróquia de 13 de Maio, que tem como padroeiro São José, oficinas que tem como padroeiro São José Operário. Também saudamos a nossa comunidade da Ponta da Barra, que tem como padroeiro São José, aquela que temos acesso através do bote. Saudamos a diocese vizinha e amiga de Criciúma, que também tem como padroeiro São José. E nós da diocese de Tubarão temos como padroeira Nossa Senhora da Piedade. Rezemos pelo sínodo dos bispos com o povo de Deus, rezemos pelas nossas intenções, pelos trabalhadores, pelos desempregados, pela eleição e escolha do novo bispo da nossa diocese de Tubarão. E para você, eu peço as bênçãos que vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.